Universo. Saudações, robôs mutantes e cidadãos da Federação. Hoje voltamos ao tema Star Trek e iremos audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Spock, né, que é o mais emblemático personagem do universo Jornada nas Estrelas e talvez um dos mais conhecidos da cultura pop, será o tema central hoje aqui desse nosso querido Omniverso. Mas como é o seu mundo de origem e a origem desse mundo, né? Você já se perguntou sobre isso? Já quer saber mais sobre Vulcano? Então a autora Diane Duane explora a história de Vulcano e o oficial de ciências Jamerson Tiossi, vida longa e próspera, ao lado do camisa vermelha Reginaldo Yelmer. Vida longa e próspera, né? Quando eu vou poder falar isso? Pois é. Então esses dois vão comentar aqui com a gente o que acharam de O Mundo de Spock, né? Um livro que foi lançado pela Aleph em 1992. Pois é, eu sempre acho que a Aleph começou um dia desse, né? A Aleph está aí há muito tempo e tem muita coisa de Star Trek publicada para trás, né? Ele saiu originalmente em 88, né? É curtinho, um livro curtinho, 150 páginas, né? Chamado O Mundo de Spock, que infelizmente, até onde eu vi, está fora de catálogo, né? É difícil achar, você deve achar em sebo perdido. Geralmente em sebo aparece muito esses livros de Star Trek da Aleph, são livros curtinho assim, fininho, você acha muito fácil em sebo. Esse aqui eu nunca vi, e eu já adianto bastante aqui, dizendo que ele é muito atual mesmo, assim, 2021 na veia. Então a Aleph está perdendo uma grande oportunidade de republicá-lo, né? Já que estão tá nessa onda aí de republicar livro sem parar. Bom, vamos deixar de enrolar então. Começando logo perguntando pelo começo, para vocês que já assistiram Star Trek na época que saiu nos Estados Unidos, eu pergunto para vocês dois, né? Já tem algum episódio da franquia que retrata os vulcanos especificamente? Veja só, você pode ver que a Duane, ela usa referências cruzadas, né? Em determinado momento, quando ela conta a história de Vulcano, ela cita momentos em alguns episódios. Por exemplo, para mim o momento mais marcante é aquele momento em que ela fala sobre uma película que protege os olhos, né, que remete a um episódio da série clássica. Então, existem sim episódios que se passam ou em Vulcano ou dão muito foco em Spock, que para mim era o personagem mais emblemático da série clássica, né? Kirk era um personagem muito forte, mas eu sempre acreditei que o Spock era aquele personagem que roubava a nossa atenção. Inclusive, na série clássica, quem fazia a narrativa da abertura era o Leonard Nimoy, deixando claro que o foco era ele. Os vulcanos são os seus preferidos, Reginaldo? Eu tô perguntando isso porque você já falou aqui quais são os seus alienígenas preferidos, então já quero botar você na armadilha. Ixi, eu não lembro se eu falei que são. Acho que são sim. Acho que sim. Grande parte por conta desse livro, mas também pelos episódios, né, da série clássica. Toda vez que aparecia Vulcano é super interessante, assim, né? O desenvolvimento, mesmo essa questão aí que o Jamerson falou do Spock roubar a cena, ele era realmente, de fato era isso, né? Tinha até uma certa inveja branca, né, entre ele e o Kirk, né? E eles brigavam pela atenção, né? Eles brigavam por isso e de igual para igual, vou te falar, né? Porque realmente, assim, cada um tinha, claro, seu atrativo, mas é inegável, assim, que a figura já do Spock, né? O fato dele ser um alienígena num papel de destaque, assim,
Então tudo isso reunindo junto, eu acho que eu falei sim que eram os vulcanos e reafirmo assim, gosto muito dos vulcanos. Então, Jamerson, sucinto, né? Quem é, afinal, né? Quem é Diane Duane? Ela é filha do Stan Lee, né? Com o nome dessa filha do Stan Lee, essa mulher. Se não for filha de Stan Lee, é um pseudônimo baseado em ideias de Stan Lee, né? Diane Duane é uma americana. Atualmente ela mora na Inglaterra. Depois de um casamento, o cara casou e a raptou para a Inglaterra. E ela nasceu em 52, mas publica desde 1979, principalmente livros de fantasia. E ela tem uma série de fantasia bem sucedida que conseguiu iniciar em fantasia young adult para crianças e também para adultos. Ela começou sua escrita para young adult, depois escreveu para crianças dentro desse mesmo universo, depois escreveu para adultos. Eu fui dar uma pesquisada, ela também produziu episódios de TV para séries de animação, principalmente Scooby-Doo, os Flintstones. Então ela é uma pessoa bem produtiva, e esse livro foi elogiado pelo autor de A Verdadeira História da Ficção Científica, certo? Que é um cara exigente. Eu realmente nunca dei muita atenção ao livro, não. Eu li, mas não é um dos meus livros preferidos de Star Trek, não. Acho que a Aleph perde uma oportunidade grande de não continuar a traduzir, mas na verdade temos que ser realistas, né? Não vende. Só vende Asimov e coisas bem velhas. Olha, não sei nem se essas coisas bem velhas vendem. Já fizemos aqui, né, um podcast sobre O Canto de Leboltz, né, que é um livro bem obscuro que eles republicaram recentemente, né, assim, do nada. Então, às vezes eu penso que essa loja editorial da Aleph é muito igual da Panini, né? Publica aí, sabe, do nada, vamos publicar isso aqui e solta no ar. Mas você tem razão. Esse livro de Star Trek eu acho que não vende mesmo, não, sabe? É uma coisa, infelizmente. Vai poder pelo menos soltar um e-bookzinho na manhã, né, pra nós. Bom, mundo de Spock, então, né? Século 23, né? O planeta Vulcano está numa crise assim sem precedentes, e isso faz com que a Enterprise, né, seja convocada para trazer do outro lado da galáxia o seu mais famoso nativo, né, o Spock. Então, enquanto o Capitão Kirk, o Spock e o seu pai, né, o Sarek, lutam para salvar o futuro em Vulcano, os mais ocultos segredos do planeta começam a ser revelados, né? Então, a Diane Duane, né, a autora do Meu Inimigo, Meu Aliado, ela reconta nesse livro assim que eu adorei, maravilhoso, né? Isso aí, um belíssimo livro de ficção científica. Ela conta, né, toda a história do planeta Vulcano, desde a sua selvagem pré-história, né, lá para trás, até a exploração do espaço, né, passando pelo desenvolvimento do Otia, né, a ética da loja que rege a cultura do mundo de Spock, né? Então, em Vulcano 1, né, ela narra a astronomia de Vulcano, com seu Sol 40 Eridani, né, que foi descoberto em 2018, e da lua Tikut, né, que é muito maior que a nossa. E aí, Reginaldo, em Vulcano 2, né, a Diane Duane, ela meio que faz uma espécie de primeiro capítulo da Voz de Fogo, né, narrando o dia a dia de um hominídeo do período paleolítico de Vulcano, assim, só que com a linguagem bem mais acessível, né? Assim, quando eu li, eu digo, isso aqui é Voz de Fogo, para mim também. É isso aí, sim, ele me lembrou também bastante a Voz do Fogo, né? Eu acho eu acho não, é provável que ela até tenha escrito antes, né? E eu acho um barato, porque eu já me adianto que assim, o que eu gosto demais desse livro é a construção de mundo, assim, né? Eu acho até um livro meio bobinho, assim, bobinho eu digo assim, sem nenhuma relevância, assim, importância, né? Literária, vamos falar assim. Mas eu li isso daí ainda era criança, adolescente, assim, e de fato acho que foi a primeira vez, assim, que eu fui transposto mesmo, assim,
para esse cenário, eu consegui ver Vulcano e consegui entender como um lugar real, né? Porque a construção que ela faz é muito bacana, né? Mesmo a história tem duas partes, assim, ela é dividida em duas partes, é o presente, vamos dizer, na Enterprise, né? Que eles estão indo acompanhar como se fosse um Brexit, assim, né? Uma, uma votação para ver se Vulcano continua na federação ou se afasta e fecha, né? Não faz mais parte da federação. E ao mesmo tempo, para entender a importância disso, a autora vai colocando capítulos do como o Vulcano foi formado e como essa sociedade foi formada, né? A primeira parte que você falou, Dão, é um barato, que ela está falando de astronomia, né? De estrelas e realmente do planeta se formando mesmo, assim, né? Então é super interessante, né? E aí esse segundo, que lembra a Voz do Fogo, é um barato que começa, né? Vulcano é um planeta verde, né? Super florestal, assim, cheio de florestas. Ele parece assim ah, ah, aquelas eras antigas, assim, que você vê que a Terra inteira parecia um pântano, assim, né? Então ele tem mais ou menos esse aspecto, né? E os hominídeos que aparecem, as criaturas que são racionais, eles são descritos como se fossem plantas que andam, né? Eram meio esverdeado e viviam nessas florestas, né? Até que um deles começa a explorar e chega até num ponto limite, onde tem um deserto, mas é um deserto pequeno também, não é tão grande, e ele acaba indo em direção aquela montanha. Não sei se é o Monte Seleia, eu não lembro mais o nome da montanha, que ele acaba encontrando um ponto importante para Vulcano, que anos depois você rever ele em histórias, né? Mas o grande barato do fim desse capítulo é que de repente acontece uma tempestade solar e é como se o Sol castigasse esse mundo. Aí ele vira realmente um deserto, né? E essa espécie que está crescendo, está começando a surgir, né? Esse hominídeo aí, ele vai ter que se ajustar, né? Que ele antes vivia num mundo florestal e agora ele vai ter que viver num deserto. Então, puta, cara, eu acho interessante demais esse começo. Não, e o texto dela, né, é uma delícia. Assim, você se sente nesse mundo, assim, ela descreve as passagens, a evolução do negócio, assim, e não precisa saber nada de Vulcano, sabe, esquece isso, cara, só ler pensando na evolução, assim, natural de um planeta. Cara, é muito bom, assim, é muito, muito delicioso de ler isso. E esses subterrâneos aí? Ele é uma passagenzinha super discreta no livro, que é uma coisa assim que eu acho que você nem vê no canon de Star Trek, mas é um barato, porque realmente ele lembra muito Duna, né? Esse andarilho aí, uma das primeiras explorações que ele faz do deserto, ele vai em direção dessa montanha, que eu acho que é o Monte Seleia mesmo, né? É um monte sagrado para os vulcanos, né? E ele é no meio do deserto e ele ainda não tem nome. Então, o deserto não tem nome, a floresta não tem nome, ele mesmo, né? Esse andarilho não se reconhece assim como uma pessoa ou algo, então ele também não tem nome, né? Ele chama os companheiros dele de os outros, né? E numa dessas explorações que ele vai caminhando assim com nenhum recurso praticamente, porque ele é quase ele é um primata verde, né? Um primata, uma mistura. Eu, pelo menos quando eu li, eu pensava em algo assim parecido com o monstro do pântano, mais atarracado, né? Nessa andança, assim, ele chega nesse deserto e uma hora à noite ele acaba encontrando da forma como é descrito, é como se fosse uma criatura que vive debaixo da areia, né? Nas profundezas de Vulcano, e quando ele se eleva, ele acaba cobrindo a visão da montanha de tão grande que ele é, né? E eles são chamados de subterrâneos, e eles parecem ser conscientes também, né? E sapientes também, né? Assim, então é um detalhezinho assim pequeno que tem no livro. Eu não lembro de ter visto em outro lugar
explorarem isso dos subterrâneos, realmente se exploraram, passou despercebido para mim, mas que tem uma relação bem legal, assim, né? Que eles quase eles parecem ser o catalisador da mudança e das habilidades dos vulcanos, ao mesmo tempo que também é essa irradiação da tempestade solar, né, que vai modificando. Mas é um detalhezinho que eu achei até que o Jamerson ia tirar de letra, de lembrar disso, porque quando você lê, você associa imediatamente uma criatura saindo gigantesca debaixo da areia, você associa logo a Duna, claro. Então, vou puxar do Jamerson o que ele tem de melhor guardado nele. Jamerson, esses estereótipos dos vulcanos são, sabe, são questionados durante todo momento, né? Você sabe dar um resumo aí neles, né? Sabe, precisa conhecer essas coisas muito a fundo para desfrutar melhor o livro. Eu acho que não há necessidade de você conhecer a fundo, mas é claro que o livro tem um sabor especial para quem conhece o cânone da série e como os vulcanos são descritos, né? Então, os principais estereótipos são: os vulcanos não têm emoções, né? Na verdade, é que eles têm um domínio especial das paixões, do excesso, né? O Arieminu, né? Que é uma palavra que reconhece que os vulcanos também têm emoções, mas estão lidando com ela em vez de ser dominado por ela. Que é uma coisa assim, seria um estágio bem perfeito, né, para a humanidade. Nós temos aí a lógica vulcana, que é um outro estereótipo, né, que na verdade é um compromisso com a verdade, né, e que é Kitia, né, que é uma palavra vulcana normalmente traduzida para o inglês como lógica, mas na verdade possui o significado mais complexo de realidade, verdade. Né? O termo Kitia também era frequentemente usado para se referir à filosofia. Então é como se a lógica vulcana era parte da filosofia em que eles aplicavam e uma maneira deles entenderem a própria realidade. Nós temos uma visão bem estereótipica dos vulcanos, que eles são ateus frios, né? O Ata, que é que a maioria das línguas traduziria como imanência ou algo similar, e é a experiência direta do ser ou da força responsável pela criação e manutenção do universo. Consciente é uma consciência do outro, né? E uma noção de que eles têm um papel, né, dentro dessa experiência com o ser responsável pela criação. Esse outro aí que ele fala nessa hora é a criatura que aparece nesse segundo capítulo de Vulcano, né? É a criatura, a consciência subterrânea que eles falam, que eles associam a um aspecto de divindade, assim, que foi a primeira vez que um vulcano consciente acabou encontrando uma outra forma de consciência superior e até parecia ser assim algo divino, né? É isso que eles falam. Fica claro que é uma trama que, ainda que não seja chupada, né, não é isso, mas é uma trama que homenageia Duna, né, a estrutura de Duna, né? Eu acho que todos esses estereótipos eles foram reforçados porque o Spock é assim, né? O Spock ele é como ele é um híbrido, ele é meio vulcano e meio humano, ele acaba exagerando o lado vulcano dele, né? Ele acaba puxando mais para o lado vulcano. Então ele é mais vulcano que o próprio vulcano, né? Você vê, por exemplo, várias vezes que várias interpretações do Sarek, ele mais à vontade nessa condição
vulcana, né? Então ele, sim, todas essas coisas assim que deixam o Spock sisudo, né? Que ele fala que nunca mente, a lógica para ele assim é quase religiosa, né? Quando na verdade o que você acaba vendo durante o livro é que a lógica é aplicada de outro jeito, né? É como assim, se a lógica é a verdade, não tem por que você praticar mentira, você pratica a verdade. É muito legal, viu, cara? Eu acabei menosprezando o livro aí no começo, mas eu acho que ele tem conteúdo, sim. Ele é bem interessante de ler. Ainda nesse sentido, né? Em Vulcano 3, né? Isso são os capítulos, tá? Vulcano 1, 2, 3 é os capítulos relativos a esse passado do planeta, né? Então, no Vulcano 3, nós somos apresentados a uma sociedade vulcana tribal, né? Que passou por umas mudanças climáticas ali. É por isso que eu falei que o livro é bem atual, tá? E aí, após essas mudanças climáticas que acontecem no planeta, né, eles desenvolvem, né, uma espécie de um sistema assim, de seleção eugênica, né, bem primitivo. Né? Aí que surge a ideia lá do olho da tribo, né, que é essa capacidade da visão na intensidade do Sol de Vulcano. Né? Aí, Jamerson, tem outras habilidades descritas em Vulcano 4, né? Aí nesse sentido aí da questão do estereótipo, né? As orelhas pontudas, né? Que vem pela questão da atmosfera ser mais rarefeita, né? Essa coisa de sonhar verdades, né? Aquele toque no ombro que faz o inimigo adormecer ou morrer, né? Então, sabe, isso também aparece aqui nesse capítulo. O Vulcano é um planeta seco, né? Com a atmosfera rarefeita, e a gente tem que imaginar que o processo evolutivo lá, ele tem comparações com o processo na Terra, né? Por exemplo, por que o nariz de algumas etnias é maior, mais largo? Que vivem em ambientes onde o ar é mais rarefeito. Então, ela precisa ter uma habilidade de sugar mais ar. Então, por que o cabelo de outras etnias é liso, corrido? Para reter calor, porque ela mora em ambientes árticos ou mais frios. Por que a pele é branca? Porque é para passar raios de sol com mais facilidade, ou então ela é negra ou mais escura, né, com mais melanina, para evitar que os raios de sol passem. Isso tudo se reflete em Vulcano, que lá existem a Diane Duane, ela cria algumas habilidades que seriam parte desse processo de evolução. São essas habilidades que você citou. Então, assim, a orelha, para mim, não tem mistério nenhum, né? Assim, uma coisa evolutiva mesmo, né? Você tá com a atmosfera rarefeita e aquela orelha, aparentemente, ela iria captar melhor sons, né? Essa questão de sonhar verdades, isso para mim já é pura mito, né? Assim, ela não tem uma explicação lógica, é uma explicação. Não, essa habilidade de sonhar verdades, né? É uma construção dentro do personagem que eu nunca vi assim explorado na série de TV, ou pelo menos algum episódio que eu lembre, porque na verdade eu não tive paciência de reassistir toda a série original. Então, se tiver alguém aí lembra de algum episódio que o Spock sonhe com verdades, vocês me perdoem que eu não me recordo. Já o toque, né, a pinça vulcana, ela é realmente utilizada para pressionar a circulação de sangue, né, o sangue que sobe para o cérebro, e então ao fazer a pinça ele interrompe ali a circulação de sangue e supostamente a pessoa adormeceria pela ausência do sangue. Eu não me lembro de ninguém morrer. Eu sempre entendi que a pessoa ela desmaiava. Eu morrer é por conta do Dãozinho, viu?
Não, o Jamerson, tem um livro, tem um capítulo no livro que fala exatamente isso, que é a pessoa morria, era uma... porque esse processo aí, diferente da Terra, esse processo ele foi, em primeiro lugar, ele foi descoberto, assim, pelas sociedades primitivas de Vulcano, então uma tribo que tinha um olho capaz de suportar aquele sol intenso durante o dia, conseguiu conquistar uma outra tribo que estava perto de uma fonte de água, de um oásis. E aí eles pegaram os recursos e as habilidades dessa tribo e acabaram fazendo um processo de eugenia mesmo, para misturar os dons, né? E um desses dons acabou sendo esse toque da morte, né? Que foi depois desenvolvido para o toque à distância. Quer dizer, a sociedade vulcana, e isso que é legal no livro, ela vai pegando esses pontos que você via na série e ela vai criando um background mesmo, assim, uma ligação entre isso de forma histórica, né? Então, assim, você entende que o planeta sofreu uma catástrofe, aí ele ficou mais difícil de sobreviver, aí quem sobreviveu começou a ser cada vez mais duro e agressivo e rigoroso, né? Aí esse processo de eugenia é o que acaba fazendo, assim, quando você vê o Ponfar, né? Aquela questão do Vulcano ter vamos dizer assim, um desespero sexual de 7 em 7 anos, tudo isso está relacionado com essa história que ela vai desenvolvendo, né? Esse toque mortal é o prenúncio, assim, né? É feito... Aí nós estamos vendo, depois dessa época de tribos, quase umas já pequenos reinos, assim, trocando os filhos no casamento para desenvolver essas habilidades que eram físicas e psíquicas, né? E uma dessas é esse toque aí que ela tá falando, que a noiva, a prometida, ela não queria casar porque ela matava os noivos, e a habilidade dela, depois que foi desenvolvida, que era não só matar próximo o toque da morte, mas matar à distância, que serviria, né, depois para o começo da corrida espacial de Vulcano, assim, que eles começaram a guerrear no espaço usando essas habilidades de morte à distância. Então, a construção dela de mundo é fabulosa, cara. É fabulosa, porque tem uma cadência nessa história, né? E ao mesmo tempo que a gente acaba fica encantado com essa parte, ao mesmo tempo tem a parte presente na Enterprise, que eles estão fazendo um plebiscito mesmo, né, em Vulcano, falando os prós e os contras deles participarem da federação, e são apontados essas mesmas características lá naquela sociedade que evoluiu, que levou milênios para se tornar fria, controlada, lógica. Então, quando você vê no passado eles guerreando por água, depois trocando escravos por dons, assim, fazendo casamentos arranjados, é assim, é super interessante, né, o contraste que você vê, é uma mesma raça, né, o mesmo planeta, mas em épocas diferentes, né? Eu acho que até é um barato a gente acabar pensando isso para nós aqui, né? O que mudou e o que também não mudou e dificilmente vai mudar, né? Quando eu pensei na atualidade, né, é uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui no começo, né, porque o motor inicial da história é Vulcano querendo sair da federação, né, então é uma coisa meio, sabe, Inglaterra no Brexit, sabe, se separar e ficar cada vez mais isolado, né. O começo do livro, o motor inicial, né, a volta do Spock para Vulcano é por esse motivo, né, essa saída de Vulcano da federação, e eles vão lá tentar convencer a mudar esse panorama, que começou graças a uma liderança lá que aparece pregando essa ideia de separação, né? Então, já para dar uma adiantada, né, mais pro final do livro, né, enquanto está correndo esse debate público, né, desse auto-isolamento de Vulcano, a gente é apresentado, né, a dois vulcanos, né, muito conhecidos e notáveis, né, do grande público, né? O primeiro é o Surak, Reginaldo, em Vulcano 6, né, que eu acho que poucos lembrarão desse nome.
Puta, cara, aí eu piro, eu piro de vez, né, meu, na fanboyzice aí da história, cara, porque eu acho um barato essa construção que ela faz, né, porque Suraki, realmente pouquíssimos conhecem, mas era tipo assim, é o Jesus do Spock, né, como se fosse assim, na verdade é o Suraki que quem desenvolveu essa esse estilo de vida, da lógica, né, do controle das emoções, quem desenvolveu isso foi o Suraki, né? E isso já é, vamos falar assim, já é anos na frente, assim, é como se fosse o nosso presente hoje, assim, o período de tempo em Vulcano é muito similar ao nosso aqui contemporâneo, assim, onde tinha sequestros, guerras e os países, né, as nações vulcanas, elas eram elas estavam também numa corrida armamentista, né? E no meio disso tinha um cara normal que ele cuidava de uma empresa com o pai dele, que um dia acabou vendo uma cena de como se fosse um atentado terrorista em Vulcano e aquilo lá chocou ele de forma que ele falou é irmão matando irmão, né? Chocou ele de tal forma que ele abandonou tudo que ele estava fazendo e entrou no deserto, né, com um carrinho voador assim, né, é um barato a descrição, porque nós estamos falando de outro planeta, ainda assim, né, parece tão similar ao nosso, mas ainda assim é outro planeta, e ele acaba de novo também encontrando essa criatura subterrânea, né, tendo esse despertar aí, né, é muito mais filosófico do que espiritual ou alguma coisa relacionando ele com, vamos dizer, um Messias, não é nada disso. Realmente não é nada disso, mas é um barato porque é realmente o Jesus deles, assim, né? E a partir desse momento, né, a filosofia de vida dele, do controle das emoções e da aplicação da lógica, acaba sendo, assim, vamos dizer, a bússola moral desse povo, que eles conseguiram sobreviver graças a isso. Senão a espécie, né, os vulcanos iriam se matar naquele planeta antes até de chegar no ponto que a gente vê, né, em Star Trek. E o Sarek, Jamerson, ali em Vulcano 7, né, a gente vê como ele conheceu a Amanda, né? Ou seja, o encontro dos pais de Spock, né? Sarek é um cara vivido, né? Porque eu nunca vi um cara ter tanto retcon de filho quanto Sarek, né? Ele tem o nosso querido Spock, tem o Sibok, tem a de Discovery, aí tem a outra que apareceu nos filmes do cinema. Então, assim, Sarek é um vulcano contemplativo e ele se apaixona por uma terrestre, certo? E a grande importância para mim, isso dá espaço para a criação de um vulcano equilibrado, que é o Spock, certo? Ele consegue ser um meio termo, ainda que tem uma passagem, não sei se se foi um livro sobre a questão do relógio, né? A questão que em diversos momentos o Sarek ele consegue ser mais rígido com o Spock, porque ele é meio humano, então ele quer que o filho dele seja um exemplo de vulcano, mesmo sendo só meio vulcano, certo? E eu acho que o Spock é um vulcano equilibrado, né? Já com um meio caminho de um processo evolutivo melhor. É claro que falta ao personagem, para mim, uma questão sobre as paixões, né? Ele é muito controlado e isso ficaria ruim como antagonismo na série, né? Mas há muitos episódios na série clássica sobre essas paixões, sobre a questão do Ponfar,
que dão espaço para a gente perceber que o Spock não tinha um controle tão grande e nem os vulcanos tinham um controle tão grande nas paixões. Então, pra gente fechar, aproveita que você tá aí, Jamerson, e manda aí a real. Se eu tô andando pela rua, entro no sebo e encontro esse livro, você recomenda que eu compre? Eu recomendo não só que você compre esse, como até os outros que não são tão bons. Esse é um caso especial, que é um livro muito bem escrito, certo? E também cria um background importante para uma sociedade e para um povo importante dentro da mitologia de Star Trek. Mas eu também aconselho que compre todos os volumes. Você encontrando aí, ó, se for possível. E se não for possível, vá comprando aí o importadozinho ou vai encontrando versões digitais, certo? É importante ler isso. Lembrando que a gente comentou que ele é curto, que na verdade ele não é um romance, né? Ele é o que a gente chamaria de novela, né? Uma noveleta, certo? Ele tem poucas páginas, ele não tem uma estrutura grande. Estrutura grande tem o Portal do Tempo, que é o primeiro livro da série, que a Aleph chegou até reeditar, mas eu creio que não foi um grande sucesso. Quando a Aleph, fazendo só um parêntese, quando a Aleph comprou os direitos para traduzir os livros Star Wars da Disney e durante 2 ou 3 anos ela publicou vários volumes de Star Wars, ela encontrou algum espaço para tentar reeditar essa série. Infelizmente, ela só reeditou o primeiro e com certeza, se não continuou o processo, foi porque as vendas não corresponderam, certo? Mas é muito bom. Ah, sim, cara. Se achou num sebo, compra com certeza, porque é muito legal, cara. Muito legal, mas se não tiver dinheiro, agarra e sai correndo, cara. Pode ser que te peguem, mesmo. Mas se não pegar, você tá com um livro bom na mão, assim, porque o Jamerson falou, é verdade. Essa série inteira da Aleph é legal, cara. É bem legal, sim. É fácil de achar no sebo. Tem na estante virtual, inclusive esse. Se você procurar, tem na estante virtual. E eu acho que vale a pena, porque ele é realmente curtinho, só que ele é super denso, ele tem muito conteúdo. E eu acho, até para quem tem pretensões de escrever alguma coisa e quer ver uma construção de mundo assim fora de fantasia, né, alta fantasia, que é mais fácil de construir de certa forma, esse daí é uma construção de mundo assim completa, com realmente histórica, assim, né? Tem várias eras, várias fases, e eu acho um barato, cara. Se você ainda conhece um pouco de Star Trek, né? E conhece, claro, todo mundo conhece a figura do Spock, mas conhece esse ar sisudo dele, a questão dele não mentir, e dele ser super lógico, é um barato você ver. Você fala assim, ó, vamos dizer que esse é o ápice da evolução dessa sociedade, e você pensa como eles fizeram para chegar até aí, né? E o caminho é interessante, sim, vale a pena. Eu tô nessa também. Eu não tinha olhado na chat virtual, mas eu vi que tava meio enjoado de achá-lo em relação aos outros, né? O Portal do Tempo também foi o primeiro que eu comprei, na ediçãozinha dessas primeiras da Aleph, eu comprei num sebo também, assim. Eu nem sabia o que era Aleph, nem sabia que tinha esses livros. Isso foi muitos anos atrás, eu era pirraio ainda, comprei o Portal do Tempo e assim. E é maravilhoso, mas eu acho, James, que muito disso daí também passa por uma pouca divulgação da Aleph. Eu vim saber que o Portal do Tempo tinha sido republicado muito sem querer. O de Star Wars, por exemplo, cara, na época, né, eu acho que a Aleph está muito fraca em divulgação em geral. Mas eles divulgavam muito de Star Wars, assim. Todo mundo sabia que tinha livro, saía acho que uns 30 livros por ano de Star Wars, e era muito bem divulgado. Esse daí, Portal do Tempo, eu mesmo soube sem querer mesmo, assim, muito sem querer, sabe? Nem fazia ideia disso, né? Infelizmente. Eu não tenho procuração para defender o pessoal da Aleph, né? Inclusive, eu tenho algumas críticas a eles
que não quer dizer ao catálogo, né? São críticas como eu teria a qualquer outra editora. Mas eu acho que é uma questão de custo mesmo, né? Hoje no Brasil é mais interessante você reeditar um material que supostamente vai vender aí mais uma tiragem de 3.000 do que você investir em um autor novo que pode sim ser um grande sucesso, mas pode se tornar um fracasso se você ficar com um livro estocado. A Aleph, ela tinha até um canal no YouTube Muito bom, inclusive. que funcionava a contento, certo? E foi desativando. Atualmente ela tem ainda uma newsletter, né, que é até mensal, mas infelizmente por uma série de limitações que não cabe a nós discutir, mas eu creio que é o mercado, ela não publica material muito novo. Eu fico surpreso dela fechar contratos para novos materiais. O John Scalzi, que como é um autor badalado nos Estados Unidos, o licenciamento dele deve ser bem razoável, né? E ela consegue publicar ainda um livro dele por ano, fechou a trilogia Guerra do Velho, publicou O Encarcerado e publicou agora o Red Shirts, né, os Camisas Vermelhas, que foi a citação, é uma citação dupla, né, não só ao Scalzi, mas também originário lá em Star Trek, né, que eram as pessoas que normalmente morriam nos episódios. Mas assim, eu acho que a editora, eu sempre entendo isso. Se a editora não está continuando a publicar, é porque não está vendendo. Porque se vendesse, ela publicava. Para mim, a ideia é essa. A não ser que um dia a editora ouça esse pod e fale: olha, Janderson, né, vendia, mas a gente não quis publicar. Aí tudo bem. Mas eu acho que se você cancela uma série, é porque ela não está vendendo. Infelizmente, porque se não for a Aleph para publicar até esse material clássico, ficção científica, como o próprio Asimov e o Clarke, a gente vai ficar sem, né, por aqui. Bom, amigos, é isso. A gente fica aqui com mais uma Biblioteca Universo. Vida longa e próspera e até a próxima. Esse foi o Omniverso, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br